e é uma serva de Deus. Amém? Aqui no livro de Josué, capítulo 15, e o versículo de número 15, que nos diz assim: e dali subiu aos habitantes de Debir, e foram adiante do nome de Beti-Queriet-Sefer. E disse Caleb: quem ferir Queriet-Sefer, eu darei a minha filha Axa por mulher. E tomou, pois, Otiniel, filho de Quinais, irmão de Caleb, e este deu-lhe a sua filha Axa por mulher. E sucedeu que, vindo ela e ele, persuadiu que pedisse um campo ao seu pai. E ela se apeou do jumento. Então Caleb lhe disse: que é que tens? Ela disse: dai-me uma benção, pois me deste terra seca, dai-me também fonte de água. Então lhe deu fonte superior e as fontes inferiores. Esta é a herança da tribo dos filhos de Judá, segundo a sua família. Amém? Então nós louvamos a Deus, porque a Bíblia é bem prolícito quando nós adentramos na palavra de Deus. A Bíblia diz que Caleb era um homem de Deus. A Bíblia diz que Josué também foi um representante inefável da palavra de Deus. E a Bíblia diz que Moisés escolheu 12 homens, inclusive Caleb estava no meio, para espiar a terra de Jericó. E a Bíblia diz que 12 foram espiar a terra de Jericó. A Bíblia diz que quando eles espiaram a terra, 10 voltaram desviados e 2 voltaram mais crentes. Quem voltou? Josué e Caleb. E a Bíblia diz que esse homem foi abençoado porque Deus tinha prometido uma terra fértil para essa pessoa. Então Caleb, ele tinha por conhecimento de causa que Deus ia abençoar a sua vida. Então a Bíblia diz que quando Caleb chegou, o povo ficou com medo. Falou assim: olha, Caleb, nós não iríamos entrar em Jericó. Sabe por quê? Porque lá tem gigantes, tem homem bravo, tem homem que nós não iríamos aguentar enfrentar aqueles homens. Aí Caleb falou assim: olha, peraí, não é assim não. O Deus que nós pregamos é diferente. Olha, vocês estão mentindo. O Deus que nós pregamos, o Deus que está na nossa vida é maior do que o Deus que está em Jericó. Então nós iríamos porque Jesus, ele está no nosso meio. É por isso que nós iríamos para lá. Amém, crente? E a Bíblia diz que ali Caleb, 40 anos se passou. A Bíblia diz que Caleb foi abençoado por Deus. Pegou as suas coisas, os seus bens, e repartiu com a sua família, respectivos filhos. E a Bíblia diz que ele tinha uma filha por nome Axa. E os irmãos conhecem muito bem a história, mas eu quero relembrar os irmãos que a Bíblia diz que Caleb, que o significado de Caleb significa arrochado, homem seguro, homem que Deus depositou a sua confiança. Axa significa corrente de tornozelo. Quando alguém olhar para você, vai olhar para baixo, porque a corrente está embaixo. Mas quando Deus vai exaltar você um dia, tem pessoa que vai olhar para cima e dizer assim: foi Deus que exaltou você. E acabou. Quando Deus te abençoar, Deus abençoa. Amém? Deus não quer saber de intervenção divina. Amém? Deus não precisa da nossa ajuda para te abençoar, jovem. Deus não precisa da minha ajuda, diácono Bruno, para te abençoar, porque o nosso Deus está aqui. Deus vai te abençoar poderosamente.
um jovem, um homem de Deus, se propõe a lutar contra Israel. Otiniel, a Bíblia diz que Otiniel significa Jeová é seguro. Deus Jesus está aqui, crente. Deus está aqui. Deus vai entrar aqui, vai fazer grande coisa acontecer. O inexplicável vai acontecer na tua vida. Amém? Eu não vou sair da mensagem não, crente. Mas eu vou dizer um negócio a você. Vou dar só uma ilustração para você. Existia um farmacêutico e uma jovem. E a mãe dessa jovem, pastor, estava doente. E ela ficou preocupada, ficou realmente doente. A mãe dela ficou na beira da morte. E essa jovem, ela foi desesperadamente comprar um remédio. Quando chegou lá, a farmácia estava fechando. Ele já tinha apagado a lâmpada e já estava fechando as portas. Então, quando a jovem chegou perto do homem, falou assim: olha, eu preciso de um remédio para minha mãe. Ele falou: estou fechando e não posso mais atender. Então ela pegou o papelzinho e entregou o homem. A homem foi lá, esqueceu de acender a lâmpada. Quando pegou o remédio, olha, e a história fala que esse homem era ateu, não acreditava em Deus. Foi, pegou o remédio. Quando pegou o remédio, deu a menina foi na carreira da mãe dela. Quando ele percebeu que tinha dado o remédio errado, ele se prostrou diante de Deus, era um ateu, e começou a clamar a Deus. Começou a clamar a Deus. De repente, ele escutou uma menina tocando no ombro dele. Quando ele saiu, olhou para trás e falou assim: o que está acontecendo? Olha, eu voltei porque na carreira que eu estava correndo, o remédio caiu e quebrou-se. Ali ele se levantou, agradeceu a Deus, e converteu para a glória de Deus. Para a mãe dela, era um remédio para matar a mãe dela. Mas Jesus trabalha de uma forma tão diferente que fez quebrar aquele remédio, e para a glória de Deus, aquele ateu se converteu ao cristianismo. Glória a Deus. Amém. Quando Deus quer operar, Deus opera. Deus vai operar nessa noite. Deus vai te usar nessa noite. Deus vai operar a tua casa. Deus vai fazer coisa grande aqui, pastor Paulo. Porque eu sinto a presença de Deus aqui. Eu estou aqui cuspindo fogo, crente, porque Deus está aqui. E a Bíblia diz que Axa era uma menina abestalhada, porque ela tinha algo especial, tinha riqueza, mas nunca reivindicou aquilo que ela queria. E a Bíblia diz que ela casou com Otiniel. Quando ela casou, o seu pai deu a pior terra a ela. A Bíblia diz que quando ele chegou naquela terra mais Axa, a Bíblia diz que ela observou e viu a terra sequíssima. Otiniel falou assim: olha, para com isso. Para com isso, porque isso não existe. Teu pai é riquíssimo. Teu pai, ele é o cara. Ele pode dar uma terra melhor a você. Você pode reivindicar, porque é seu por direito. Então Axa estava vivendo uma aparência. Ela significava realmente correr em tornozelo. Sabe por quê? Fazia de uso o nome. Então a Bíblia diz que quando ela tomou em si que a terra era infértil, a Bíblia diz que ela foi, se adotou no jumentinho, porque eu tenho conhecimento de causa, crente. Eu fui da roça e sei muito bem disso. Olha, para você dar um recado à sua mãe, dar um recado ao seu pai, se você for no jumentinho, é melhor você ir a pé. Porque pode botar 500 quilos que ele leva agora para andar rápido, não anda não, crente. Anda não. A Bíblia diz que ela ficou em cima da jumenta e começou, e foi-se embora. E as pessoas começaram a observar: oxe, ali não é Axa? Oxe, filho de Caleb, andando numa jumenta? O que é isso? A Bíblia diz que quando ela chegou perto do pai, falou assim: pai, eu quero ter uma conversa com o senhor particular. Porque isso não existe, pai. Olhe, o senhor me deu uma terra sequíssima, uma terra que ninguém quer. Aí o pai dela
Antes, porém, falou assim: ela mudou, agora eu estou mostrando o comportamento dela. Enquanto ela não reivindicou aquilo que era dela, então o pai dela não queria dar ela. Ela sabia que poderia ter riqueza e prosperidade, mas sabe por quê, crente? Ela não reivindicou porque Axa não tomava conta daquilo que era dela. A Bíblia diz que quando ela chegou: pai, eu não quero aquilo mais, aquilo não existe, eu quero uma terra fértil, uma terra que produz, porque eu não quero aquilo que o Senhor me deu. O Senhor pode dizer: minha filha agora mudou, ela mudou, ela é uma filha diferente agora. E a Bíblia diz que ela pediu riqueza superior e inferior. A Bíblia diz que Axa significa correr em tornozelo. Olha, nesta noite eu quero passar um fax do céu para você. Se alguém olhou para você assim para baixo, olha para cima agora. Glória a Deus. Olha, Axa, ela só foi adquirir aquilo porque ela reivindicou aquilo que era dela. Ela teve que ir pedir ao pai, porque precisou de empurrão de Otiniel, precisou de uma ajuda de um crente. Você precisa da graça de Deus para vencer na vida. Aleluia. Você precisa de um milagre do Senhor, e o seu milagre está próximo, porque Deus vai operar a tua vida nesta noite. Amém. Deus vai operar, sabe por quê? Porque o nosso Deus, Ele não reconhece derrota. Amém, crente? Olha, sabe por quê? Deus é fiel. A Bíblia diz que quando Axa reconheceu que ela podia reivindicar, eu tenho um menino que tem 10 anos de idade. Aí eu sabia que ele queria um celular, mas ali eu fiquei só observando ele, crente. Aí enquanto ele não veio a mim pedir, eu fiquei calado. Mas chegou um certo momento, chegou perto de mim e falou assim: olha, pai, eu preciso de um celular. Se eu trabalho no armazém Paraíba, se eu tenho acesso ao celular, eu preciso do celular. Eu digo: meu filho mudou. Meu filho mudou. Sabe por quê? Eu comprei a ele. Porque ele teve a atitude de chegar até lá, perto do pai, e pedir. E nesta noite, você tem a oportunidade de pedir algo a Jesus, porque Deus vai conceder a você. Deus vai te abençoar financeiramente e espiritualmente, porque Deus é fiel. Quando você olhar, você vai dizer assim: olha, Axa, jovem, nunca mais na sua vida, porque Deus é fiel. Aleluia, meu Deus Deus. quer fazer coisa que você não pode fazer. Glória a Deus. A Bíblia diz que Jesus confunde. Deus tira daquele que tem e dá que não tem. Amém? E Deus nesta noite vai fazer isso. Olha, quando você chegar em casa, você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Aleluia. Quando você chegar em casa, Deus vai fazer algo maravilhoso na tua vida. Porque o nosso Deus é fiel. Glória a Deus. Eu vim atrasado, realmente, mas Deus me deu essa palavra. E eu quero dizer a você, Glória a Deus. eu quero dizer sem hipocrisia, Jesus vai fazer. Você está na véspera da sua vitória. Eu quero contar uma história aqui que as irmãs vão entender. A história fala que existiu uma mulher do ciclo de oração. E essa mulher, de repente, nasceu um caroço da sua mama. E essa mulher foi para o médico. E quando chegou lá, o médico avaliou e falou que ela estava com CA. Estava com câncer de uma da sua mama. E quando chegou, a história fala que ela entrou na sala, o seu esposo entrou na sala e ela ficou. Contou o esposo dela: olha, sua esposa só tem 10 dias de vida. Porque infelizmente ela está com câncer na sua mama. Infelizmente ela vai morrer. Só tem 10 dias de vida. Quando ele saiu cabisbaixo, não falou nada para essa mulher. Ele foi para casa. Quando chegou lá, aí ela perguntou: amor, o que está acontecendo? Porque qual é a mulher que não conhece seu esposo? Não, amor, não está acontecendo nada. Mas aí ela começou a pressionar ele e falou assim: amor, o médico falou
que você só tem 10 dias de vida, porque você está com um caroço de uma na sua mama. E esse caroço, infelizmente, vai matar você. Aí olhou para ele assim. Sai do quarto, por favor. Você acreditou? Não, ele é uma pessoa médica, ele entende a medicina. Mas você acreditou nisso? A mulher do círculo de oração. Uma mulher que orava a Deus e pedia a Deus. Uma mulher que se dedicava à obra de Deus. Então eu vou sair daqui, por favor, por gentileza. Eu vou ter uma conversa particular com meu Deus. Quando o esposo saiu do quarto, ela chamou Deus. Deus, eu sei muito bem que eu não posso ir em contra a medicina. Jamais eu posso ir em contra a medicina. Se ele falou, é porque tem conhecimento de causa. Mas uma coisa eu quero vos dizer, Deus. O que é alcance para ti? O que é alcance para ti, Deus? De repente apareceu uma luz na janela. Ela rasgou a sua veste e falou assim: Senhor, o que é alcance para ti? E aí, de repente aquela luz veio esclarecendo sobre ela, veio se aproximando sobre ela, e quando ela percebeu, uma mão nas costas dela, e ela gritando com a glória de Deus, disse assim: o que é alcance para ti? O que é alcance para ti, Deus? E o esposo dela fora, desesperado: o que está acontecendo? Minha esposa está gritando desesperadamente, alguma coisa está acontecendo, eu não sei o que está acontecendo. O que está acontecendo? Deus, Jesus, veio pessoalmente, creio, adentrou, botou a mão naquele câncer, e aquele câncer ele arrancou. Quando o esposo arrombou a porta para entrar, viu o sangue e o tumor lá embaixo. A minha esposa morreu. Ela falou: não, meu filho, foi Deus que visitou. O Deus que cura está aqui. Uma mulher desse coração, Deus visitou a casa dela, e Deus vai visitar a casa de crente nessa noite. Deus vai visitar a casa de crente nessa noite, porque Deus tem ouvido o seu clamor. Deus tem contemplado o seu clamor. Você não veio para só ouvir o pregador, não. Você veio para ouvir Deus falar com você. E Deus vai falar com você nessa noite. E a Bíblia diz que quando Caleb viu que a filha dele precisava de um milagre, a Bíblia diz que ela voltou, mas já voltou com a carreagem. Já voltou, já diferente. Já voltou com uma postura diferente. E a Bíblia diz que quando ela voltou para casa, as pessoas começaram a observar: ali não era Axa, que passou com um jumentinho, agora está vindo agora com uma charrete. O que está acontecendo? Está acontecendo é porque Deus abençoou. Amém? Deus começou a abençoar Axa de uma maneira tremenda, crente. Deus começou a abençoar Axa de uma maneira tremenda. Porque Axa, infelizmente, ela só foi valorizar o que ela tinha porque o dinheiro deu um empurrãozinho. Mas nesta noite, Jesus está falando com você. Jesus quer falar com você nesta noite. Olhe, pode ter certeza, Jesus vai fazer na tua vida um milagre inexplicável na tua vida. Deus vai fazer aquilo que o homem não pode fazer. Glória a Deus. Jesus, ele fez na vida de Axa porque ela reivindicou. E você está aqui porque você está precisando de um milagre. Glória a Deus. Você não está aqui só para olhar para o pastor Paulo, não. Está aqui porque você precisa e é carente do milagre de Deus na sua vida. Então, quando Axa ela viu que precisava ser carente daquilo, ela foi reivindicar aquilo que ela tinha. O direito. Então você pode pedir ao Senhor. Porque Jesus, Glória ao nosso Deus. sabe por que Deus nunca olhou para cima, crente? Porque Deus nunca viu um Deus maior do que Ele. Aleluia. Glória a Deus. Segunda coisa que Deus nunca viu foi um problema que Ele não possa resolver. Amém? Ele é um problema. Glória a Deus.
terceira coisa, um pecador arrependido que não possa perdoar. Glória a Deus. Deus quer fazer coisa grande aqui nessa noite. Oh, glória! É isso. Aleluia, Deus. Glória a Deus. E eu acredito que você vai sair daqui abençoado. Glória a Deus. Jesus, quando chegou perto de Pedro, a Bíblia diz que Pedro estava angustiado. Mas a Bíblia diz que Jesus falou assim: olha, o filho do homem, alguém vem, vai pegar e vai levar para o matadouro. Aí Pedro falou assim: olha, Senhor, jamais eu irei do Senhor. Olha, sabe, porém, a Bíblia diz, no livro de Mateus, a Bíblia diz que Satanás usou a boca de Pedro. Sabe por que Jesus permitiu que Satanás adentrasse na vida de Jó? Porque Deus conhecia a vida de Jó. Mas com Pedro foi diferente. Deus não permitiu que Satanás andasse com Pedro, porque Pedro era um homem sanguíneo. Pedro é um homem extremamente perigoso. É a Bíblia que diz, anticristianismo. Mas a Bíblia diz que Jó era um homem temente a Deus e um homem que era fiel a Deus. Então nesta noite, continue sendo fiel com Deus, porque Deus vai te abençoar. Se você ser fiel com Deus, Deus vai te abençoar. A Bíblia diz que Deus permitiu, porque Deus acreditou em Jó. E Deus acredita no teu potencial. Deus acredita em você. Deus quer mudar a tua história. Deus quer fazer uma nova história na tua vida. Olha, se Satanás colocou ponto final na tua vida, Deus está colocando uma vírgula nessa noite. Deus está colocando uma vírgula nesta noite. Glória a Deus. A Bíblia diz que existem 1160 promessas na Bíblia. E uma das promessas que Deus fez, que Ele iria, mas voltaria para buscar a sua igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus vem buscar a sua igreja. Olha, se prepare diante de Deus. Deus vai te abençoar aqui na terra. Aleluia. Deus vai te abençoar aqui na terra. E as pessoas que disseram para você que você não ia avante, que você não ia vencer, Deus vai te exaltar sim. Aquela mulher crua, tua vizinha, ou teu vizinho, que glória a Deus, sai de casa para ir para a igreja, fica intercedendo para ver o seu mal. Ela tem que aplaudir a vitória que Deus vai dar. glória a Deus. Ela vai aplaudir e vai olhar para você assim, para cima, o que está acontecendo é Deus na tua vida. Porque correndo tornozelo nunca mais na tua vida. Então reivindique aquilo que é seu, porque Deus quer te abençoar nessa noite. Aí a Bíblia diz, aleluia, quando chegou glória a Deus, Pedro, aleluia, glória a Deus. Pedro falou assim: Jesus, se o Senhor morrer, morro pelo Senhor. E Jesus, conhecendo o coração de Pedro, falou: Pedro, para com isso. Antes o galo cante 3 vezes, você vai me negar. Jesus, conhecendo o coração do homem, porque Deus é onisciente, abençoado. Entendeu? Então Deus conhece o teu coração nessa noite. Amém? Glória a Deus. A Bíblia diz que Deus conhece o meu assentar e o teu a levantar. De longe Ele conhece o nosso pensamento. Então a tua vitória está contada. Pode ter certeza, se não acontecer, não ser concretizada, não foi Deus que me usou. Aleluia a Deus. Quando uma força da vitória, porque Deus vai te abençoar nessa noite, em nome de Jesus. Essa enfermidade que tem assolado a tua vida, Deus vai curar nesta noite. Financeiramente, você
Deus vai entrar na tua casa. Deus Agora Deus vai Glória a Deus. Deus vai providenciar alguém para Glória a mudar. Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Oh, glória. Deus vai mandar. Chega perto do irmão aí. Deus vai mandar. Só você, irmão aí. Deus vai mandar. Aleluia. Oh, glória. Diga com fé mesmo. Deus vai mandar. Deus vai mandar. Olha, a Axa só venceu, só conseguiu a sua bênção, porque ela teve humilhação. Ela se amontou num jumento, foi de jumenta, mas quando ela voltou de charrete, crente. Glória a Deus. Eu creio pela fé que Deus vai te abençoar. Oh, glória. Ninguém pode impedir o trabalho de Deus. Operando Aleluia, Deus. meu Deus. Quem impedirá? Quem impedirá? Fala mais, Deus. Quem impedirá? Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus vai te abençoar de uma maneira tão tremenda que você vai ficar. Glória a Deus. Vai ficar. Jesus, o que está acontecendo? Glória a Deus. É o trabalhar de Deus na tua vida. Aleluia, meu Deus. Olha o que você está fazendo para Jesus. Continue fazendo, porque Deus vai te abençoar. Oh, glória a Eu sou Deus. abençoado. Aleluia. Eu posso falar isso com conhecimento de causa. Quando eu saí do conterrâneo, trabalhei 4 anos. Falei, Jesus, vou passar um mês. Mas eu continuei orando. Fui para Mauricéia. Quando chegou lá na Mauricéia, eu viajei 3 meses. Eu falei, Jesus, esse serviço não é para mim não. Aí de repente Deus tocou no meu coração, eu mandar um currículo para o Armazém Paraíba. Quando eu mandei o currículo para o Armazém Paraíba, a gente falou, é aqui. Mas Jesus, eu tenho 4 parcelas, mas as parcelas se acabam e o serviço continua. Olha, não deu 3 meses, Deus abriu a porta de emprego. Quando eu saí do conterrâneo, fui empregado no outro dia, porque eu não quis. Olha, porque sabe por quê? O segredo? Porque eu continuei sendo fiel com Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abriu 2 portas de emprego. Uma aqui Glória. e outra em São Paulo. Aleluia. Jesus falou, eu quero você aqui. Faz 2 anos que eu estou no Armazém Paraíba. Para a glória de Deus. Então, alguém viu e alguém torceram, ele vai ficar desempregado. Mas Jesus lá no céu dizendo assim, olha, ele não. Tira a pata, Satanás, porque ele é meu. A porta já abriu para ele. E Deus já abriu a porta para você nessa noite. Deus já abriu a porta para você nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. A porta para você. Aleluia. Espere, porque Deus está abrindo. Deus. Eu não sei que forma, que jeito vai ser a porta, mas Deus vai abrir uma porta para você. Agora eu digo você, porta de bênção Deus vai abrir para você. Porta de emprego Deus vai abrir para você. Glória a Porque isso é Deus. na palavra de Deus. Deus está abrindo porta de emprego nesta noite. Glória a Você crê? Deus. Você crê? Eu creio. Se você crê, glorifique o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque eu não quero tomar muito tempo. Louvado é o teu nome. Aleluia. Olha, sabe por que a abençoada Axa, ela passou a ser exaltada? É porque ela reconheceu a sua fragilidade. Ela reconheceu que precisava de Jesus. Glória a Deus. Ela foi lá e disse, Jesus, eu sou aqui, eu sou sua filha, eu preciso de um milagre. Glória a Deus. Eu preciso, sou carente do milagre. Então nesta noite ele está falando para você, não se preocupe, porque Jesus vai entrar naquela causa. Mas presbítero Paulo já está perdido na ótica do homem, porque Jesus é advogado por excelência. Jesus nunca perdeu uma causa.
Maxa. Deu um ponto final. Quando ela reconheceu, a Bíblia diz que Caleb falou assim: olha, minha filha mudou. Meu Mudou Deus. para sempre. Glória a Deus. Deus vai abençoar esse varão aqui. Deus vai te abençoar. Deus vai abençoar. Louvado Porque seja alguém Deus. tem impedido de você crescer na obra do Senhor. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Alguém tem impedido. Alguém tem até se incomodado com o seu louvor e a sua pregação. Mas eu quero dizer um negócio a você nesta noite. Queira Satanás ou não, Deus vai operar sim na tua vida. Aleluia. Essa varoa, em nome de Jesus, tem pessoa que quer ver a queda dela. Deus tem me revelado aqui. Glória a Deus. Mas continue louvando ao Senhor, porque Deus vai te abençoar aqui na terra. Aleluia. Você vai chegar aqui e vai agradecer a bênção que Deus vai fazer na tua vida. Porque você vai pegar esse microfone aqui Aleluia, e vai meu Deus. contar. Naquele dia o presbítero Paulo pregou aqui e falou que Deus iria dar uma bênção para mim. E você vai agradecer a bênção. Toma posse da Glória a vitória. Deus. Sabe por quê? É porque não vai engolir fogo, não. Deus está falando comigo e eu vou. Então, nesta noite, tome posse da vitória, porque Deus vai te abençoar em nome de Jesus. Amém.